Aula de número 26. Nessa aula de número 26, nós vamos estudar o artigo 22b, né? B de bola. Olha só, nós temos como tema aqui, no artigo que nós vamos estudar, a autonomia do árbitro na medida cautelar ou de urgência. O árbitro, então, ele tem uma autonomia sobre a medida cautelar ou de urgência. É disso que o artigo trata. Nós vimos na aula anterior que a parte interessada ela pode sim requerer ao Poder Judiciário para que tenha concessão, né, da medida cautelar ou de urgência. E vimos que ela tem que requerer também ao Tribunal Arbitral ou árbitro, senão ela pede se passar de 30 dias essa concessão. E agora nós vamos estender um pouquinho mais aqui no artigo 22b e diz o seguinte: na íntegra da lei, instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Então, para tudo para prestar atenção. Olha o que está dizendo o artigo 22b. Instituída a arbitragem, então, na aula passada a gente viu que antes de ser instituída a arbitragem, a parte interessada pode requerer a concessão de medida cautelar ou de urgência. Ok. Mas aqui já está falando, foi instituída a arbitragem, o árbitro agora tem uma autonomia. Ele é quem decide a questão que o juiz togado, o juiz estatal, concedeu àquela parte, a medida cautelar de urgência. Ele vai analisar se ele vai manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Aí eu falei para você, opa, para tudo. Então veja que quando o artigo 18 da Lei da Arbitragem fala que quando está instituída a arbitragem, o árbitro é juiz de fato e de direito, ela não está para brincadeira. O árbitro, de fato, ele é um juiz para aquela finalidade. Isso já foi explicado na aula do artigo 18, né? E agora ele pode decidir sobre o que o juiz estatal decidiu. Olha só. Ele pode manter a medida cautelar, até porque parte do seguinte princípio. Não é questão que o árbitro agora ele está com superpoderes ao ponto de revogar questões do magistrado. Não é isso. Não. Ele apenas é o juiz da causa. E é ele quem está analisando. É ele quem está conduzindo o procedimento arbitral. Já foi instituída o compromisso arbitral. É ele quem foi escolhido. Então, nada melhor do que ele, ninguém melhor do que ele, melhor falando, corrigindo, ninguém melhor do que ele, para saber se de fato, né, aquela medida ela tem que ser modificada, se não foi bem assim, né, ou se ele vai manter ou se ele vai revogar. Então, essas três possibilidades. Então, a gente vê uma medida que foi concedida pelo Poder Judiciário, que, como eu falei, não dá ao árbitro mais poderes ou isso, aquilo. Não, é uma questão de decisão do árbitro, porque as partes o elegeram para isso, para decidir o litígio, para dizer o direito. Então, aí nesse caso, ele tem que analisar se ele vai manter, se ele vai modificar ou se ele vai revogar a medida cautelar ou de urgência. Então, ele pode fazer qualquer uma das três opções aqui, se assim ele julgar necessário. Tá bom? Então, vamos adiante. Parágrafo único.
Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Então, a gente viu na aula passada que, antes de ser instituída a arbitragem, as partes poderiam requerer ao Poder Judiciário. Mesmo requerendo, tinha que requerer também ao árbitro ou ao tribunal arbitral no prazo de 30 dias. Se não, mesmo se o juiz concedesse, ela perderia o seu direito. Ok. Agora a gente está vendo aqui que depois que está instituída a arbitragem, muda algumas coisas. As regras mudam. Primeira regra: as partes ou a parte interessada não pode mais requerer a quem? Ao Poder Judiciário. Então, uma vez que está instituída a arbitragem, a quem ela vai requerer? Ao árbitro. Ele é o juiz de fato e de direito. Ela vai requerer ao árbitro, ou ao tribunal arbitral, ou à entidade especializada. Então, ela não vai mais para lá, ela vai para a arbitragem, porque já está instituída. A grande diferença aqui é se está ou não instituída a arbitragem. Se está, já diz ali na instituição da arbitragem quem é o árbitro, qual é o tribunal arbitral, e compete a ele, e não mais a justiça comum, o Poder Judiciário, que vai decidir a questão se vai conceder a tutela cautelar ou de urgência. Então, as regras mudaram. Além disso, nós vimos também que, se antes da instituição a parte ela solicitou ao judiciário e foi concedida, o árbitro pode manter, revogar ou modificar. Então, veja que a grande lição aqui do artigo que nós estamos estudando, que é o artigo 22b, que vem complementando o A, que é na aula passada que nós estudamos, a grande questão é, eu acho que a chave é essa: está instituída a arbitragem? Existem regras específicas para medida cautelar ou de urgência. Não está está instituída a arbitragem, foi o que eu falei? Foi, né? Não está instituída a arbitragem, existem outras regras, são diferentes. Então, acho que a grande questão é você aprender exatamente isso, porque são as regras da medida cautelar e de urgência. Não ficou difícil, não é verdade? Então vamos avançando? Vamos à nossa próxima aula.